Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Jorge Ávila e nesse vídeo eu quero falar com você que usa SketchUp, mas possui a versão Make, ou seja, a versão gratuita do software. Se você já usa a versão Make, sabe que não é possível importar arquivos DWG para dentro dessa versão, algo que só pode ser feito na versão Pro do software. Aí você pode se perguntar, então é impossível criar uma planta baixa sem ter um arquivo DWG dentro do SketchUp Make? Não! A gente consegue criar isso a partir de uma imagem. E nesse vídeo eu vou te mostrar como importar essa imagem, colocá-la na escala correta e a partir daí criar a sua própria maquete eletrônica. Então vamos lá, vamos criar a nossa maquete a partir de uma imagem. Vem comigo! Bom, então como a gente falou no início do vídeo, se você usa a versão gratuita do SketchUp, a versão Make, sabe que não é possível importar para essa versão arquivos em DWG, que são os arquivos do AutoCAD, que você pode utilizar para fazer as suas plantas baixas e, consequentemente, trazer para o SketchUp e daí criar suas maquetes. Embora existam alguns plugins que podem te ajudar a fazer isso, caso você não tenha esses plugins instalados ou não é permitido na rede que você trabalha ou por algum motivo você não gosta de instalar plugins, a gente vai ver que é possível sim criar uma maquete eletrônica na escala correta, nos tamanhos corretos, trabalhando com uma imagem. Então, como é que a gente vai proceder para fazer esse trabalho? Primeira coisa, criar um plano para aplicar a nossa planta baixa. Ah, Jorge, mas eu não sei o tamanho da minha planta, como é que você fez um retângulo desse jeito? Não tem problema, é exatamente isso que a gente vai fazer, um retângulo aleatório para aplicar a nossa planta baixa. Depois sim, a gente vai colocar na escala correta. Então, depois de criar seu retângulo, você vai vir aqui em Arquivo, Importar, vá até a pasta onde você salvou a imagem da sua planta baixa, ela pode estar em JPEG, pode estar em PNG, não tem problema, tá? No meu caso ela está aqui, então a planta baixa. O mais importante nesse momento é usar essa opção aqui, usar imagem ou como textura, você vai habilitar a textura. Caso a sua imagem não esteja aparecendo, pode ser que aqui estejam relacionados a arquivos de SketchUp, arquivos de 3D Studio Max, você pode vir aqui em todos os tipos de imagens compatíveis, tá? Então ele vai aparecer aqui as imagens, eu tenho duas imagens, se fosse só JPEG, como no caso era essa daqui, ok? Então seleciono a imagem, opto pela questão aqui da textura e vou importar. Como eu estou trazendo como textura, qual é o objetivo dessa ferramenta? Com essa latinha de tinta, ela quer que você aplique esse material nesse plano. Mas eu vou fazer o quê? Clicar nessa extremidade, arrastar até aqui a outra extremidade do retângulo e encaixar nessa proporção aqui. Ah, mas lá daquele lado sobrou um espaço cinza, não tem problema. A gente vai clicar e vai arrastar ali para fechar a aplicação. Perceba que está acontecendo um detalhe aqui, né? A nossa planta está começando a se repetir do outro lado. Como é que eu conserto esse problema? Ferramenta mover, venho aqui na aresta, movo no eixo do Y, então para ter certeza, para não ter esse problema aqui, seta do teclado para a esquerda, isso me garante que eu estou travando o meu eixo aqui, ok? Com isso então a gente aplicou a nossa planta baixa como material desse plano aqui. E agora a gente vai fazer a questão da proporção, ou seja, não existe uma medida correta aqui, né? Eu não criei um retângulo com as proporções exatas dessa maquete. Então agora eu preciso fazer essa correção das medidas. Para isso, eu te recomendo a visualizar essa planta na vista de topo. Então, para chegar nessa interface que eu tenho aqui, botão direito em cima da área de trabalho e vou habilitar esse aqui, exibições. Com isso eu vou conseguir então, aqui no alto, né, o SketchUp chama de vista de alto, mas na maioria dos softwares 3D nós chamamos isso de vista de topo. Então, vista do alto, agora eu vou fazer o seguinte, com essa ferramenta aqui de fita métrica, eu vou medir essa parede aqui. O projeto, essa é uma planta que eu peguei na internet, não tenho exatamente a origem dessa imagem, não sei se isso está correto, essas medidas aqui, mas
com a planta que você estiver utilizando aí, provavelmente isso vai estar, né, na escala correta, no tamanho correto do seu projeto. Então, como é que eu faço para colocar isso aqui? O projeto me diz que temos aqui 1,85 de tamanho. Então, eu vou medir essa área aqui. Importante que sempre que você use uma planta baixa como essa, utilize uma imagem em alta resolução para você ter uma boa qualidade de visualização, senão fica uma coisa meio pixelada que você não vai conseguir chegar. Então, eu vou medir mais ou menos aqui, ó. Vou perceber aqui na ponta da parede, clico aqui e clico aqui. Lá embaixo vai aparecer então a medida. Ele está me dizendo que aquela área tem 0,79 metros e o projeto diz que tem que ter 1,85. Como é que a gente faz essa medida agora? Se ali diz que tem 0,79, basta que eu digite 1,85. Feito isso, eu dou um Enter e aí o SketchUp vai me perguntar: deseja redimensionar o seu modelo? Eu vou dizer que sim. Então agora ele aumentou consideravelmente o tamanho da minha planta baixa. E se eu voltar aqui, vou perceber que tem aí aproximadamente esse 1,85. Deu 1,86 aqui, 1,85. Tá correto. Tá? Então a gente já colocou a nossa planta na escala correta de 1,85. Ali realmente tem, a partir de agora, 1,85. Uma coisa que eu digo a você que eu já vi acontecer muito nessas idas e vindas em aulas, nos lugares que eu ministrei aulas de sketch, às vezes pode acontecer em algumas versões de você fazer isso aqui, que a gente acabou de fazer, clicar aqui para tirar a medida, digitar o novo valor e não acontecer nada. Tá? Eu já vi em algumas versões do sketch alguns problemas, então para solucionar isso, se caso você clicou aqui e não conseguiu a medida, experimente clicar segurando o Ctrl, aí provavelmente vai funcionar, tá? Mas isso é um erro que é muito raro de acontecer, mas em algumas máquinas às vezes acontece. Agora que a gente já redimensionou nossa planta, vamos fazer o seguinte: eu te recomendo aqui, nesse caso, a criar uma estrutura, ou seja, criar um grupo para bloquear essa planta e fazer com que você não tenha mais problemas na hora de selecionar objetos, né, e sem querer acabar selecionando a planta, tirando ela do lugar. Então, o que a gente vai fazer? Selecionar esse plano com o botão direito e nessa opção aqui, criar grupo, ok? E com o botão direito novamente, eu vou bloquear esse grupo aqui. A partir do momento que ele está vermelho, significa que eu não consigo mais selecionar e não consigo mais tirar ele do lugar, ok? Agora, novamente na vista de topo, já estamos com o nosso plano bloqueado, eu vou criar um retângulo aqui nessa primeira parte da casa, então a medida já está mais ou menos na proporção, então uso as ferramentas de zoom para chegar exatamente aqui, né? E agora, para criar a outra parte, ó, eu vou também usar essa ferramenta de retângulo e fechar aqui, ok? Então o que eu vou usar agora? A ferramenta borracha para tirar essas linhas que estão sobrepostas. E com isso a estrutura básica da casa já está montada. Tá? Alguns detalhes aqui, ó, que se a gente colocar em perspectiva, vai perceber que a nossa planta está se confundindo com esse plano que a gente acabou de criar. Então eu recomendo que você selecione esse plano, tá? E faça uma movimentação, no caso, no eixo Z. Clico aqui para mover o plano para cima, então seta do teclado para cima e digito 0,01. Apenas um ponto aí para que ele não fique no mesmo nível, né, da sua planta baixa. Então agora ficou mais fácil de desenhar, porque a gente vai ver efetivamente o que está desenhando. Não estamos vendo a planta baixa, né? Então isso é um problema. Como é que a gente resolve? Aplica a essa estrutura aqui um material. Então eu vou exibir aqui a bandeja padrão, para quem usa a versão em inglês é o Default Tray, né? Que é essa janelinha aqui. Vou aqui então na aba de materiais. Caso você esteja vendo isso aqui, né? Clique nessa aba aqui e escolha a opção cores. Aplico uma cor qualquer de material e nessa aba editar
eu vou aqui mexer na opacidade dessa cor e vou colocar aí algo em torno de 40%, ok? Com isso eu estou desenhando no meu plano aqui, consigo selecioná-lo igual, mas consigo principalmente ver a parte de baixo do meu desenho, ou seja, eu consigo ver minha planta baixa. Caso você não queira mais usar a bandeja padrão, pode fechar aqui que fica mais fácil. Então agora eu vou usar para criar essa espessura das paredes aqui, né, os 15 centímetros que nós temos aí geralmente no padrão das paredes, vou usar aqui a ferramenta de equidistância nesse sentido aqui, ó, de dentro para fora, e posso digitar a precisão que eu quero, né? Não preciso ficar no olho aqui tentando medir, basta digitar agora 0,15. Ó, e aí fechou aí quase no tamanho correto da nossa maquete, que é o que nós precisamos. Tem essa proporção, né? Por se tratar de uma imagem, eu não consigo exatamente, em alguns casos, desenhar em cima. Então aqui a gente já tem uma ideia de como vai ficar. Agora, se colocarmos aqui em perspectiva, você vai perceber que já seria possível extrudar essas paredes para que a gente tivesse aí uma maquete já da estrutura da nossa casa. Mas existe um ponto que precisa ser levado em consideração, que é o quê? Fazer as paredes internas, né? Então eu teria que fazer isso antes de fazer a extrusão. Então a gente vai fazer isso agora usando as linhas guias para ajudar a desenhar. Lá no caso do DWG, se você conseguisse com a versão Pro do SketchUp importar o DWG, seria mais fácil, porque essas linhas seriam usadas como snaps e a gente conseguiria desenhar facilmente. Então eu vou te mostrar uma técnica aqui que seria de usar as linhas guias para conseguir encaixar mais ou menos no mesmo local, fazer a precisão aqui dos 15 centímetros de parede. Lembrando que a ferramenta de medida ela serve para a gente tirar as medidas dos pontos, né? Para quem não conhece, mas serve também para fazer as linhas guias, né? Então quando eu clico e arrasto, eu estou criando uma linha guia para colocar aqui no ponto específico do meu desenho. E a partir dela consigo duplicá-la, né? Digitando valores aqui como 0,15, por exemplo. Então eu estou criando algumas linhas guias que vão fazer aí com que o meu desenho seja montado mais facilmente na hora de desenhar essas paredes, ok? Então eu estou levando aqui mais ou menos nos mesmos moldes da minha planta. 0,15, já foi mais um. As linhas aqui, no caso a gente já tem uma linha da externa, eu vou puxar para cá uma outra para me ajudar a fazer essas paredes aqui. Então mantendo sempre a mesma proporção. As aberturas é interessante que você ainda não faça nesse momento, tá? Cruze as paredes mesmo, feche todas elas, porque é mais fácil criar as aberturas com as paredes fechadas do que tentar emendar algumas paredes aí depois da casa pronta, tá? Então é mais fácil mesmo fechar tudo e depois, só depois, criar as tuas aberturas. Então criei algumas linhas guias aqui que vão me ajudar agora a usar a ferramenta linha, né? E desenhar então com mais facilidade. Então, quando as linhas se cruzam, a gente tem aquele X ali na intersecção das linhas, né? Então vem para cá. Nesse caso aqui eu vou fechar essa parede porque eu sei que não tem abertura, mas aqui eu já posso levar até esse ponto aqui. Posso voltar lá dentro. E novamente clicar aqui nas minhas linhas para fechar esse cômodo aqui, que no caso é um banheiro. Então snap, pego mais uma linha lá. Repare a tranquilidade que é desenhar com a linha guia, né? Porque agora eu não preciso ficar desenhando exatamente em cima. Ela funciona como se fosse o DWG do AutoCAD, porque vai me dando a possibilidade de pontualmente chegar aqui, né, nas paredes. Então fechamos aqui. Aqui nós temos outra parede também, apesar de ser bem curtinha, só para receber essa porta, mas é uma parede que nós precisamos desenhar. Então linha nela e vamos fechando.
Sempre lembrando que eu vou fechando essas portas aqui sem problema algum. Depois a gente vai fazer as aberturas numa outra aula. Agora que eu já criei então todas as paredes internas, eu posso deixar de exibir essas guias para facilitar minha visualização. Então eu vou aqui em visualizar, guias e desmarco essa opção. Agora, para fazer a extrusão das paredes, eu preciso tomar um cuidado de apagar esse momento aqui onde elas se juntam. Essa linhazinha aqui precisa ser apagada. Então todas as linhas que unem a parede da parte externa com a parte interna precisam ser apagadas justamente para que você tenha, né, a possibilidade de extrudar todas as paredes juntas no mesmo desenho, né? Aqui faltou uma linha, então vamos fechar aqui e outra aqui para fechar essa parede que estava aberta. Então agora eu vou apagar aqui. Então com isso as minhas paredes passam a ser uma estrutura única, né? O que me facilita na hora de extrudar todas essas paredes aí. Então aqui embaixo também mais uma. Então agora colocamos aqui em perspectiva e ao selecionarmos essa parte das paredes aqui, nós percebemos então que é possível fazer a extrusão. Eu vou fazer uma extrusão aqui de 3 metros, ok? A gente já tem aí a estrutura da casa com base na nossa planta, né? Importante agora que você retorne na aba de materiais e faça aí a alteração da opacidade para 100%. Então com isso a gente levantou as estruturas aí e tem a casa já basicamente montada. Viu como é simples? Muito tranquilo, basta você ter aí a imagem da sua planta baixa gerada do próprio AutoCAD, fazendo um print da sua tela. O principal é que você tenha as cotas do desenho, ou seja, as medidas das paredes, para poder começar a fazer a sua maquete na escala correta, mesmo sem ter a versão Pro do SketchUp. No próximo vídeo nós vamos aprender a fazer as aberturas da sua casa, ou seja, portas e janelas, também usando uma técnica de linhas guias. Então, eu te aguardo no próximo vídeo e inscreva-se no canal, ative as notificações para ficar sabendo em primeira mão de tudo aquilo que eu tenho para compartilhar com você. Até mais!